especialização em missiologia. Boa noite, amados irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, mais uma vez reunidos para louvarmos e engrandecermos o seu nome e prosseguirmos o nosso estudo que temos feito em cima da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos ainda gastando ou investindo bastante tempo no primeiro capítulo, que trata especialmente agora da pessoa de Jesus Cristo. Estamos em cima justamente do que nós chamamos de cristologia, né? A doutrina de Cristo, tão combatida no passado e ainda no presente. Então, Jesus Cristo é a pessoa central, né, de toda a Bíblia. Então, se existe alguém em cima do que, ou algum assunto que a gente possa se deter bastante, é em cima da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar abrindo a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13, Romanos capítulo 1, versículo 13, a seguir, falando o apóstolo a respeito da pessoa de Deus, diz que Deus nos tirou do poder das trevas e nos transferiu, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele nós temos a redenção, por causa do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele, o qual, o Filho, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, tanto as visíveis quanto as invisíveis, quer seja tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado pelo Filho, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as outras coisas, e todas as coisas subsistem, elas continuam a existir por Ele, pelo seu poder. Ele sustenta, além de criar todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. No versículo 18, diz que Ele, o Filho, é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o fato da Bíblia dizer para nós que Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Nós estamos, creio eu, já umas 5 semanas ou mais, tratando especialmente ou especificamente sobre os atributos, o poder, da pessoa de Jesus Cristo. Paulo, com o intuito de combater a doutrina dos gnósticos, ele alerta a igreja dos Colossenses sobre quem é Cristo, sobre o seu poder criador, seu poder sustentador, dizendo que ele é o próprio Deus, porque ele é a imagem desse Deus invisível, que todas as coisas foram feitas para ele, e ele, como primogênito de toda a criação, também recebe, para ele são todas essas coisas. E agora,
Paulo diz que é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Hoje quero me ater a esse detalhe ou essa informação importante que seguramente nos leva a pensar sobre duas inevitáveis implicações dessa afirmativa. Fatalmente nós caímos em duas situações quando nós descobrimos, vamos usar o termo descobrimos, na verdade nós sabíamos que Cristo é a cabeça do corpo da igreja, mas ao nos defrontarmos com essa realidade, ao nos depararmos com essa realidade, nós cairemos em duas situações inevitáveis, né? Em duas implicações, conforme eu disse. A primeira coisa, que dizer que Cristo é a cabeça do corpo da igreja significa dizer que sem Cristo é impossível termos vida, decorrente do fato de ele ser a cabeça do corpo. E isso, a princípio, pode parecer um pouco assim, puxa, mas quando nós olhamos para o corpo humano, facilmente nós entendemos. É possível o corpo ter vida separada ou separado da cabeça? Se nós separarmos o corpo da cabeça, humanamente falando, no corpo humano, tanto a cabeça quanto o corpo. Mas no caso, espiritualmente falando, não. Cristo, ele não depende da igreja, ele tem vida em si. Agora, a igreja depende dele para ter vida. Então, a comparação, ela é totalmente oportuna quando nós dizemos e fazemos essa comparação de que se o corpo for separado da cabeça, extingue-se a vida. Não tem vida. E da mesma forma, né, ou da mesma maneira, nós também, como Cristo, né, ou com relação a Cristo, assim como o corpo não pode ter vida separado da cabeça, nós também, que somos o corpo de Cristo, não podemos estar separados da cabeça que é Ele. Viver sem Cristo, obrigatoriamente, significa em não ter vida. Então não é difícil nós nos lembrarmos, quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, que todos aqueles que ainda não estão em Cristo, estavam, ou estão, aqueles que não estão em Cristo ainda, estão mortos por conta dos seus delitos e dos seus pecados, que é a grande manifestação da morte espiritual. Nós vamos ver isso aqui, né? Então, viver sem Cristo, separado de Cristo, separado da cabeça do corpo, significa não ter vida. E a Bíblia, ela é abundante nas citações que falam ou dizem respeito a essa realidade de que o corpo ligado a Cristo tem vida e todo aquele que não está ligado a Ele está morto. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, na primeira epístola de João, no capítulo 5 e no versículo de número 12, diz a palavra de Deus que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu não sei se o texto está na tela, né? 1 João 5 e 12, que afirma que quem não tem o Filho não tem a vida. Ele pode ser até e ter até uma vida biológica, muito embora nós sabamos que como sustentador de todas as coisas, mesmo nesse sentido até biológico, nós dependemos dele. Porque se ele quiser cessar o nosso fôlego, cessa.
Mas é possível alguém viver, biologicamente falando, e não ter uma ligação com Cristo. Agora, espiritualmente falando, a vida espiritual, quem não tem Cristo não tem esta vida. Não tem. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 10, ele fala a respeito da sua missão. Ele fala do propósito da sua vinda. Do propósito do fato de ele, como verbo, ter se tornado carne. Ter assumido a forma humana. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham com abundância. Diferentemente do ladrão, do diabo, que veio a este mundo para roubar, matar e destruir. Quando nós olhamos para a humanidade, de uma maneira geral, nós vemos as pessoas roubadas de tantas coisas. Nós vemos as pessoas mortas, nós vemos as pessoas destruídas, muito embora elas possam ter ainda um fôlego de vida. Jesus Cristo, ele é enviado do céu pelo Pai para resgatar os mortos e conceder-lhes vida e vida em abundância. Então, nós, pelo fato de estarmos ligados à cabeça, nós temos essa vida, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua epístola aos Efésios, isso nós já estudamos no passado, mas sempre é bom citar. Até agora, pouco atrás, eu citei muito rapidamente sobre esta grande verdade que nós vemos na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. No capítulo 2 e no versículo 1, diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, por causa das nossas ofensas e por causa dos nossos pecados. Ofensas e pecados que em outro tempo andastes. Ou seja, outrora vocês viveram de uma forma que se manifestou ofensa e pecado. Aliás, conforme o curso deste mundo, conforme o costume, conforme o fluir deste mundo, né? Como esse mundo vive. Da mesma forma, todos aqueles que são do mundo e não estão ligados a Cristo, o cabeça ou a cabeça do corpo, também vive dessa forma, né? Conforme o príncipe das potestades, conforme o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, a Bíblia fala claramente, muito embora o mundo não tenha essa consciência, que o espírito que opera no mundo é o espírito do diabo, né? Ele opera, assim como Deus opera em nós. O nosso querer e o nosso realizar para as boas obras, o anticristo, o diabo, ele opera no mundo para que o mundo faça justamente o seu querer. Versículo 3. Entre os quais, neste mundo, todos nós também antes andávamos. Então não existe pessoa, segundo a palavra de Deus, que possa ser separada da condição de uma maneira ou outra, estar em pecado e viver, segundo a palavra de Deus, em ofensas e pecado, né? Não há ninguém, porque ele diz que todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, né? Hoje em dia, inclusive, né, é o grande tema, né? As pessoas falam muito contra a questão de crimes, de roubo, de ofensas, mas quando se fala em deleites da carne, hoje é uma coisa que é exaltada por qualquer pessoa, independentemente da condição, até por autoridades. Eles celebram a liberdade nesse sentido. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Então alguém pode ser
não um roubador, não ser um assaltante, não ser um mentiroso, um adúltero, mas vive dissimuladamente nesse sentido, né? Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então esse é um estado de morte, irmãos. Isso aqui são pessoas que não conhecem a Cristo, que não estão ligadas a Cristo, que não foram trazidas a Cristo, que não estão nele. Mas Deus, diz o versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, mesmo nós ainda estando mortos em nossas ofensas, Ele nos deu vida ao nos unir com Cristo. Aqui fala, na minha versão, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A versão da Nova Tradução na Linguagem de Deus diz assim: Ele nos deu vida quando nos uniu a Cristo. Então Cristo, Ele tem esse poder de gerar vida. Todo aquele que se achega a Ele, que é ligado a Ele, que se une a Ele, passa a ter vida. Nós poderíamos falar muitas coisas sobre essa vida espiritual, essa vida em Cristo. Nós poderíamos falar sobre a paz que excede todo entendimento, nós poderíamos falar sobre a alegria gerada pelo Espírito Santo, nós poderíamos falar sobre o amor, sobre a prática do amor, né? Esse amor que é infundido dentro de nós através do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, a liberdade para fazer a vontade de Deus. Isso é vida. Quando você é escravo, você está morto espiritualmente, por isso você pratica as coisas que, segundo a palavra de Deus, são o grande vestígio, o grande sinal, né, de que aquela pessoa está morta espiritualmente. Mas quando ele vem para a vida, então agora o seu viver muda, porque a proposta e o alvo, né, do Senhor em nos trazer a Ele também é em nos libertar, em nos trazer liberdade, né? Então, partindo dessa premissa que ser separado de Cristo significa obrigatoriamente não ter vida, ou seja, estar morto, nós podemos dizer por extensão, ou talvez até o que eu falei primeiro seja uma consequência disso, viver sem Cristo significa obrigatoriamente viver separado de Deus. A pessoa que não está ligada a Cristo, que não tem comunhão com Cristo, inevitavelmente ele está separado de Deus. Isso é uma coisa séria, a gente pensar sobre isso, porque nós vamos cair fatalmente em todas aqueles tipo de fé, de religiosidade, de seitas, que de alguma forma exaltam e creem numa divindade, num ser superior, num criador, mas que descarta, né, a pessoa do Filho. E Jesus Cristo diz que aquele que nega o Filho, nega o Pai que o enviou, né? Então não tem escapatória, né? Eu tenho Deus, eu estou ligado a Deus, eu tenho comunhão com Deus, mas ele não professa uma fé genuína e verdadeira na pessoa de Jesus Cristo como Salvador, né, como Criador, como sustentador, como cabeça do corpo da igreja. Fatalmente, a pessoa está separada de Deus. E sabe por que ele está separado de Deus? Tudo isso, claro, existe uma lógica teológica. Existe uma lógica. O profeta Isaías, quando ele percebe, o Deus enxerga e vê, né, a insatisfação do povo de Israel por sentir os reveses de Deus, por não se sentir abençoado por Deus em algum momento,
por sentir até mesmo os castigos de Deus, né? Questiona, por que isso? Né? Será que Deus ele perdeu o seu poder? O que acontece? E o profeta Isaías, ele dá uma explicação, e a explicação, ela se resume a uma palavra: divisão ou separação. Né? O texto, muito conhecido, está em Isaías, você pode abrir comigo, 59, e versículo de número 2. Versículo 1 diz o seguinte: Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Puxa, Senhor, por que o Senhor não nos salva? Por que o Senhor não nos abençoa? Por que tudo isso tem acontecido? Tudo isso tem vindo sobre nós? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Puxa, Senhor, por que tu não ouves a nossa oração? Por que tu não nos atendes? Por que tu não nos respondes? Ao contrário. E aí então Deus diz: mas são as vossas iniquidades, os vossos pecados, que fazem divisão ou fazem separação entre vós e o vosso Deus. É como se os pecados fossem uma muralha que separa os homens de Deus, os homens caídos, os homens no pecado. Ora essa, nós sabemos que a condição de todo ser humano, pelo que a palavra de Deus diz, é uma condição de pecado, independentemente de classe, independentemente de cultura, porque o pecado é algo que entrou no mundo e passou a todas as pessoas. E todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Essa condição de pecado, ela faz separação entre Deus e os homens. Então, é necessário que viesse o Senhor para pagar os nossos pecados, para tirar os nossos pecados de nós e lançar sobre si. E no momento em que isso acontece, nós somos justificados. Então o problema do pecado de separar não existe. Então, em Cristo, nós somos trazidos a Deus por causa dele. Porque ele pagou os nossos pecados, porque nele nós fomos justificados. Então a questão do pecado é solucionada em Cristo. Se não há mais o problema do pecado, então nós somos levados a Deus, porque Jesus Cristo, ele não somente nos salva, mas Jesus Cristo, ele nos traz a Deus. E nós vamos ver os textos onde isso fala. João, capítulo 14, versículo 6... Tudo que a gente fala, a gente vai para o texto, né? Para nós comprovarmos aquilo que a gente fala. Viver sem Cristo significa viver separado de Deus. Então, irmão, não existe morte pior do que essa, né? E a morte lá no Éden foi justamente isso. Por causa do pecado, o que ele disse? Olha, você vai morrer. A morte é isso. Essa quebra dessa comunhão por causa do pecado. Né? Por causa do pecado. Então, João 14, 6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém pode ter comunhão com o Pai, ninguém pode ser ligado ao Pai, senão por meu intermédio. Então, sem Cristo, desligados de Cristo, independentemente que eu manifeste uma crença num ser superior, eu estou separado de Deus. E isso é morte. Por isso que estar separado de Cristo automaticamente fala em morte espiritual. Mas nós temos vida. Por quê? Porque nós não estamos separados, nós estamos ligados. Ligados a quem? A cabeça do corpo da igreja, que é ele. 1 Timóteo, capítulo de número 1, capítulo 2, perdão,
Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque existe um Deus só. Por que Paulo fala isso? Porque a cultura religiosa de então cria em muitos deuses, né? Você sabe disso. Cultura grega, especialmente, muitos deuses. Haviam muitos deuses com D minúsculo. Então Paulo já enfatiza de que existe um Deus só. Só existe um Deus. E só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O que é o mediador? É o apaziguador. Quando a gente vê dois países que estão em guerra, normalmente um terceiro país é nomeado para ser o mediador, para ficar ali no meio e tentar apaziguar. Cristo, ele assume a função de mediador, especialmente na cruz. É na cruz que Jesus Cristo, ele toma a mão do pecador e a mão do Pai e as une. Então, quando estamos em Cristo, fatalmente estamos ligados a Deus, porque ele nos leva a Deus. Se estamos desligados de Cristo, irmãos, nós estamos separados de Deus. Então, quantas pessoas, infelizmente, né, nesse mundo, que creem até num Deus, mas estão espiritualmente separados porque rejeitam o mediador. Rejeitam o caminho, a verdade e a vida. Rejeitam o Salvador. Isso, naturalmente, então, é o maior sintoma de morte. Comunhão com Deus, irmãos, é vida. Comunhão com Deus é vida. Separação de Deus é morte. Nós só estamos ligados a Deus e temos comunhão com Deus porque estamos ligados a Cristo. Aliás, todas as bênçãos que nós recebemos, tudo que Deus nos concede, a Bíblia diz que Deus nos concede em Cristo, por causa de Cristo. Porque quer queira, quer não, irmãos, nós temos ainda os nossos defeitos. Ninguém é perfeito. Temos as nossas falhas ainda. Ninguém ouse se gabar de receber uma grande bênção de Deus, como isso fosse exclusivamente ou primeiramente por causa de coisas que a gente faz. Claro que as coisas que a gente faz alegram o coração do Pai. Mas nós somos abençoados, as bênçãos que nós recebemos por causa de Cristo. Os méritos sempre serão de Cristo. A começar pelo mais importante, o mérito de poder entrar na eternidade. Não é nosso, é dele. O mérito para todas as coisas é dele. E todas as bênçãos que nós recebemos nele, porque estamos ligados a ele. O corpo ligado à cabeça do corpo da igreja. Amém? Viver sem Cristo, irmãos, significa inevitavelmente ser incapaz de produzir frutos que glorifiquem a Deus. E eu torno a dizer, isso é morte. Não poder agradar a Deus por aquilo que Ele requer na sua palavra, irmãos, isso é morte. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz que, puxa, que situação do homem natural. Aquilo que ele quer fazer e que ele acha bom, ele não faz. Mas aquilo que ele rejeita e que ele não gosta, isso ele faz. Então, se ele faz, já não é ele, mas o pecado que habita nele. O homem sem Cristo, ele é escravo. Então, o homem sem Cristo, ele é incapaz de produzir frutos que glorifiquem a Deus. Sabe o que glorifica a Deus, irmãos? Não são os nossos bens, não é a nossa condição intelectual de títulos, não. O que glorifica a Deus são os nossos frutos. E destacados ou separados de Cristo, separados da igreja, da cabeça, do corpo da igreja, nós não podemos gerar frutos. E onde é que Jesus fala sobre isso? Jesus usa uma metáfora linda, onde ele explica isso. Justamente ali no Evangelho de João. Vamos abrir junto? João capítulo 15.
João capítulo 15. Jesus disse que ele é a videira. O pai é o lavrador. Toda vara, aqui, irmão, é todo ramo, tá? Imagine o caule central de uma árvore e as varas. Imagine, né, uma árvore, ela vem o tronco, o caule, as raízes e depois os ramos. Se você cortar um ramo daquele, o que acontece? Morre. Claro. Então a ideia aqui ela é maravilhosa, o exemplo que ele dá. Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, ele tira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, fiquem ligados em mim e eu em vós. Como o ramo, ou a vara, ou o galho de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver ligado na videira. Dá para entender? Meu irmão, total. Total. Assim também vós, se não estiverdes em mim, se estiverdes separados de mim. Por isso é muito profundo, irmãos, quando a Bíblia diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Corta o corpo, tira o corpo, separa da cabeça, o corpo se perde, o corpo morre. Eu sou a videira, diz o versículo 5, eu sou a videira. Vocês são os ramos, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Por isso, separado de Cristo, ninguém pode dar fruto que glorifique a Deus. Lá vai dizer que é para glorificar a Deus, ele vai dizer no versículo 8. Este dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem gerar fruto se vocês não estiverem ligados a mim. É isso. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto, versículo 8, é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Então, Deus é glorificado, irmão, pelos frutos que aquele que está ligado a Cristo, ele produz. Então, estar desconectado, tirado, separado da cabeça é morte. É morte. E isso é o grande sinal de morte espiritual. O fato de não somente não poder fazer aquilo que agrada a Deus, mas o contrário, fazer aquilo que desagrada a Deus, por causa da condição de escravidão. Escravo do pecado. Jesus falando para a geração dele, disse, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Como o Senhor está falando, o Mestre está falando de nós sermos libertos de quê? Nós somos filhos de Abraão, nós não servimos a ninguém. E aí Jesus diz, todo aquele que comete pecado, quer dizer, que vive no pecado, que vive no pecado, ele é escravo do pecado. É escravo do pecado. Então ele não somente não produz fruto para Deus, como ele faz as obras que, pelo contrário, desonram o Pai. Na condição do homem de imagem de Deus, quando você vê um ser humano que é a imagem, ou pelo menos foi feito a imagem de Deus, fazer o que ele faz, isso é desonra para o Criador. Mas o nome do Pai é honrado e glorificado quando as pessoas observam os frutos daqueles que estão ligados ao cabeça. João, então, ele diz, lá no verso 36 do capítulo 8, o seguinte, se o Filho vos libertar, vocês podem ter certeza, verdadeiramente vocês serão livres. O mundo acha que nós somos prisioneiros. Hoje, vamos falar em termos de igreja ou em termos de vida espiritual dentro dos padrões bíblicos, irmão?
Não estou falando dentro de um padrão que hoje, de repente, porque a gente sabe que em muitos lugares o mundanismo está entrando dentro da igreja. Por isso a advertência do apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós estamos falando de pessoas que sabem o que agrada ao Pai e aquilo que desagrada. E isso ao mundo pode parecer ser uma escravidão. Puxa, esses caras são uns escravos. Não podem, não, ao contrário. Escravo é aquele que está no mundo, que não consegue fazer o bem. No fundo, ele gostaria de poder fazer, como diz Romanos 7. Né? Mas a sua inclinação é para aquilo que desagrada a Deus. Né? Quando nós estamos conectados a Cristo, quando nós somos ligados a Ele, quando somos transportados para o seu reino, nós somos libertos. É um processo? Sim, é um processo. Algumas coisas ainda precisam ser tiradas da nossa vida, né? Mas aquela casca grossa que a gente traz, muito daquilo já saiu. É um processo né? Nós não somos escravos, nós somos livres em Cristo. E glória a Deus por isso. Né? Em segundo lugar, eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final, mas vou pelo menos anunciar e ver um pouquinho. Depois a gente continua a semana que vem. Então, a primeira implicação inevitável, por ele ser o cabeça do corpo da igreja, isso significa dizer que se o corpo for separado da cabeça, inevitavelmente existirá morte. Então, a consequência de estarmos ligados a ele é porque nós temos vida. Assim como o corpo ligado à cabeça, o corpo humano tem vida. Mas, se desconectar, claro, perece, né? Morre. A segunda implicação, e em segundo lugar, significa dizer que como corpo, agora nós como corpo, nós devemos estar sujeitos à cabeça. Nós como corpo temos que estar sujeitos à autoridade da cabeça. Inevitavelmente. E novamente eu vou tentar explicar usando a imagem, né, a ilustração do corpo. Quando nós pensamos em cabeça, irmãos, no corpo humano, nós pensamos em quê? Quando nós pensamos no todo, nós pensamos na cabeça. Nós pensamos em quê? Em comando. Não é isso? Nós pensamos em direção. Nós pensamos em governo. Governar, né? E você pode usar até esse termo, alguém que está dirigindo um carro, né? E ele se desgovernou, ele perdeu o governo. Né? Então, quando nós pensamos em cabeça, nós pensamos em governo do corpo, em direção do corpo. Toda decisão procede da cabeça e o corpo tão somente obedece. E o corpo é algo maravilhoso, o corpo humano, se não tiver nenhuma anormalidade, justamente por isso, porque tudo que a cabeça comanda, o corpo faz. Só que a gente fica meio velhinho, né? Quando fica meio velhinho, a cabeça manda e às vezes o corpo não consegue, né? Mas não é o normal, nós temos que pensar num corpo que funciona, né? A cabeça pensou, deu a ordem, automaticamente o corpo obedece. E isso é bom para o corpo. Porque o corpo por si só, ele não sabe aonde ele pode ir, até onde ele pode chegar. A cabeça sabe. Então, porque o corpo obedece, então tudo funciona bem. Né? Todos os movimentos do nosso corpo humano são determinados pela cabeça. A cabeça determina quando iniciar um movimento, quando parar, quando mudar de movimento. Cada movimento do corpo, cada iniciativa, ela vem da cabeça. Agora você imagina, pense só, irmão, para a gente entender o que nós estamos falando.
Você imagina que se ao invés de obedecer ao comando da cabeça, a mão, por exemplo, que deveria cortar uma fruta, pega a faca. Você imagina, né? Porque nós estamos falando em coisas que na realidade, no mundo espiritual acontece. Pessoas que tomam decisões fora da direção de Deus. Nós vemos isso até na história do Antigo Testamento, até em profetas, que Deus deu uma direção e ele tomou outra. E tomou um prejuízo enorme. Estar fora da vontade de Deus sempre é prejudicial e sempre nos trará algum dano, né? Quando nós descumprimos a vontade do Senhor, quando nós não nos sujeitamos à vontade dele. Então você imagina o que seria, né, se o nosso corpo, se as nossas mãos, por exemplo, tivessem autonomia, sem saber. Pense num movimento totalmente maluco, né, por conta própria. É uma coisa, um mal, né, na questão do que liga o cérebro a todo o corpo, haver ali uma normalidade e o corpo assumir movimentos aleatórios, sem a ordem da cabeça. A cabeça sabe o que é bom e o que não é bom, mas o corpo faria uma coisa dessa forma, né? Por exemplo, então, ao invés de ter recebido a ordem para cortar a fruta, ao invés de fazer isso, fazer aquilo que quer e ferir o próprio corpo. Imagine, por exemplo, alguém que está chegando a uma sinaleira e o sinal fica vermelho, algum pedestre, né? Fica vermelho. O que a cabeça faz? A gente não pensa nisso, a gente nem se lembra, mas a cabeça dá ordem para as pernas, para. E a perna não se movimenta mais. Note bem que não é a cabeça que encosta na perna e faz a perna andar. Não, é a ordem que vem de cima. E a perna obedece. Os pés obedecem. Então a cabeça dispara. E a perna diz, não, eu vou. Então mais ou menos daí a gente já presume, né, o que seria e o que possa ser na nossa vida de nós não estarmos sujeitos, né, a cabeça do corpo da igreja, né? Então seria, claro, fatal. Por conta disso, é claro que nós devemos, como igreja e individualmente, nós devemos sempre estar sujeitos ao seu comando. Sempre sujeitos ao seu comando. Sempre submissos à sua vontade. E sempre dispostos a obedecer à sua direção. Isso é estar ligado à cabeça e funcionar como corpo saudável. Se existe rebeldia, se existe desobediência por parte do corpo com relação à cabeça, então precisa ser ajustado. Não está certo, alguma coisa está errada, porque o nosso corpo funciona. Não deveria ser muito mais o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, estarmos sujeitos à ordem determinada pela cabeça, né? Via de regra, as ordens, ou a direção, ou o comando da parte do nosso cabeça nos é dada através da sua palavra. E nós sempre vamos cair, inevitavelmente, nessa questão da necessidade de nós conhecermos a palavra. Porque aquele que não conhece a palavra não conhece a vontade de Deus. Por isso que quanto mais nós conhecemos a palavra, mais conhecemos a sua vontade e mais condições teremos de fazer aquilo que ele quer. Imagine alguém que, de alguma forma, se isso fosse possível, algum cristão que não aprendeu, que não leu, que não foi disciplinado, não foi discipulado, não foi ensinado, né? Ele terá seguramente sérios problemas
em viver uma vida que agrade a Deus. Então, a palavra de Deus é o nosso norte, é a palavra dele. Jesus Cristo, ele disse para os discípulos: ide pregai o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Aquilo que Cristo ordenou e falou está na sua palavra. Basta nós olharmos para a sua palavra e nós ali veremos a sua vontade para com a nossa vida. Então, de uma maneira geral, a sua vontade, a sua direção, o seu comando nos é dado pela sua palavra. De tal maneira que, se nós obedecemos a sua palavra, e não só a ouvimos, mas obedecemos, então podemos dizer que nós estamos nos sujeitando à sua autoridade, à sua vontade, ao seu comando. Porque na sua palavra nós vemos isso, né? Então a igreja, ela deve viver e deve agir. A forma de vida da igreja e a forma e as ações da igreja, né? Os movimentos da igreja têm que ser também segundo ou conforme a sua palavra. E assim fazemos, isso vai, novamente eu digo, demonstrar a nossa sujeição à cabeça. Mas, por outro lado, não podemos nos esquecer jamais também que nós devemos estar muito sensíveis à voz do seu Espírito. Porque a vontade de Deus na palavra, a vontade de Cristo, o comando de Cristo pela sua palavra, né? Pode não tomar, né, nos orientar num determinado aspecto muito específico, um detalhe específico da nossa vida, da nossa casa, da nossa saúde, do ministério, alguma coisa, né, que você possa, evidentemente, olhar para a palavra, mas o detalhe é tão específico que você necessitará, em algum momento, ter o comando da parte do Espírito de Cristo. Porque Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós, né? Então, é claro, ouvir a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e obedecer, parece-nos ser mais fácil. Eu questiono. Mas eu pergunto, se realmente é mais fácil, imagine então a pessoa que conhece a palavra, conhece o que Deus quer para a sua vida, o que Cristo quer para a sua igreja na sua palavra, e ele não faz, muito menos ele ouvirá a voz do Espírito Santo. Mas Cristo, ele não somente deixa a sua palavra, como ele coloca em nós o seu Espírito. E a Bíblia diz, em Romanos 8:14, que todos os que são dirigidos, todos são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus, ou seja, estão ligados a Cristo, são parte da igreja. Porque os filhos de igreja, de Deus, irmãos, é a igreja. Quem são os filhos de Deus, se não a igreja? E a Bíblia diz em Romanos que todos aqueles que são guiados, ou seja, essa deveria e deve ser um aspecto da vida ligada a Cristo, ser dirigido também pelo seu Espírito, né? Talvez nesse sentido a gente precise crescer muito mais e até buscar mais, aprender a discernir a voz do Espírito Santo, para que não se confunda muitas vezes com o nosso coração, porque às vezes a gente pode, claro, desejar algo e até que seja bom e a gente se deparar com uma negativa do Senhor, né? Nem tudo aquilo que aparentemente é bom, obrigatoriamente representa a vontade ou a direção de Deus. Então, em algum momento, o Espírito Santo que habita em nós, por isso a necessidade de nós termos comunhão com o Espírito de Cristo, para sermos também guiados por Ele. Porque o cabeça, Cristo, Ele dirige pela sua palavra e Ele dirige pelo seu Espírito, que em nós habita, né? Daí, então, a necessidade de nós estarmos sensíveis. Me lembro
de uma reunião da igreja de Antioquia, e eles estavam orando, estavam jejuando, estavam louvando a Deus. E num dado momento, o Espírito Santo de Deus fala algo para a igreja. Vamos abrir? Atos 13. Semana que vem a gente continua, né? Não quero me alongar muito, mas já é um começo nesse sentido, nesse segundo aspecto, né? Que por sermos o corpo ligados à cabeça, devemos estar sujeitos à cabeça, assim como o corpo humano está sujeito à cabeça. Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, né, buscando o Senhor, orando ao Senhor, jejuando e servindo ao Senhor e jejuando, disse quem? Disse o Espírito Santo. Irmão, isso aqui não foi uma carta recebida lá dos líderes de Jerusalém. Foi uma palavra direta do Espírito Santo, dando a direção. O Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. Você sabe que em alguma parte da Bíblia, o Espírito Santo é apresentado como o Espírito de Cristo. Porque, claro, é Deus. Cristo é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, é o Espírito de Cristo. Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Será que se dependesse da igreja, outras pessoas não teriam sido escolhidas para serem missionários e enviados pela igreja? Provavelmente, poderia ser. Então nós vemos num detalhe, é aquilo que eu digo, irmão, num detalhe específico. Porque a direção do Senhor não é somente na nossa conduta moral. Eu falo que todas as ações e movimentos da igreja devem estar debaixo da direção do Senhor. Aí a importância, e esse é o caso típico, onde Deus ou Cristo, ele dá a direção através do seu Espírito Santo. Pegue para mim, separe para mim Paulo e Barnabé, envie eles para ser missionários. E a igreja faz. Por que a igreja faz? Porque foi dirigida por Cristo. Foi governada, foi direcionada. A sua vontade, ela foi assim satisfeita, né? A igreja é sujeita, né, àquele que a governa. Atos, capítulo de número 8, é um texto bem conhecido também, que fala sobre aquele deslocamento, né, de Filipe. E veja bem que aqui que é uma atitude de um indivíduo, porque eu falo que a igreja deve estar sujeita como corpo, mas individualmente cada um de nós também devemos estar sujeitos a ele, né? Deus pode requerer, ou Cristo como cabeça, algo do Tito, especificamente, e Deus fala com ele, o Senhor fala com ele através do seu Espírito, para algo muito específico. Então diz assim, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai. Ele estava, você sabe, ele estava lá em Samaria, né, irmão? Ele estava em Samaria pregando o evangelho. Filipe estava lá em Samaria e pregava o evangelho por causa daquela dispersão, da perseguição que se levantou em Jerusalém por causa do primeiro martírio de Estevão. O povo, só ficaram os apóstolos em Jerusalém e o povo saiu, inclusive Filipe. Filipe passou em Samaria, pregava o evangelho, os demônios saíam correndo, os coxos começavam a andar,
E ele estava naquela situação boa ali, pregando o evangelho sendo aceito. E aí Deus disse para ele assim: agora você vai fazer o seguinte, agora você vai lá para aquele lugar deserto. Olha ali. Vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou e se foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém em adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: você está entendendo o que você está lendo? E ele disse: como posso entender se alguém não me ensinar? E pediu para Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco para Filipe disse: eu te peço, de quem está dizendo o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura lhe anunciando Jesus. E eles indo, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: aqui tem água, que me impede de eu ser batizado? E Filipe disse: é lícito a você, se você crê de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito, olha só, irmão, o Espírito arrebatou Filipe, e o não viu mais eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe foi se achar em Azoto, e ia passando e anunciava o evangelho em todas as cidades. Veja que num dado momento do ministério de Filipe, bem especificamente, o Espírito Santo fala para ele. A nossa vida, o nosso suprassumo de vida espiritual seria isso: glorificarmos o nosso Deus através da nossa obediência ao seu comando, à sua direção que está na sua palavra, e sermos sensíveis ao falar do seu Espírito. Essa é a imagem, essa é a ideia de um corpo conectado à cabeça, que obedece à cabeça. A cabeça é Cristo. Amém, amados? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Nosso querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos pela tua palavra trazida ao nosso coração, pelo ensino que o Senhor tem propiciado a nós, que buscamos o crescimento, Pai. Tua palavra nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E claro, Deus, nós sabemos que o conhecimento a teu respeito, ele cresce à medida que crescemos no conhecimento da tua palavra. Obrigado, Deus, porque nos tens ajudado nestes dias e nos tens possibilitado, tens nos dado a oportunidade de nos debruçar sobre a tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pela tua ajuda, pela presença do teu Espírito Santo. E isso, Senhor, deve calar fundo ao nosso coração. Toda palavra que recebemos tem que ter a sua aplicação em nosso viver. E compete a nós, como igreja e como crentes, avaliarmos, ó Deus, se realmente estamos manifestando uma vida que caracteriza uma ligação à cabeça que é Cristo, ou se estamos vivendo de uma maneira rebelde, ou se estamos, Senhor, mais envolvidos com este mundo e assim separados de Ti. Tem misericórdia de nós, ó Deus, ajuda-nos para que possamos permanecer, Pai, neste caminho. Nós oramos, te pedimos que o Senhor nos leve agora abençoados, com a tua bênção, Pai, aos nossos lares, em nome do Senhor. Amém e glória a Deus. Amém, amados?